Olá, Petrópolis! Olá, Rede Petrópolis de televisão, olá, amigo internauta do Facebook, YouTube e demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural na área da história. Nossa programação é transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis de televisão, às quintas-feiras, a partir de 18 horas. A reprise você assiste aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. No Facebook, acesse a página da RPT Play e assista a nossa programação em tempo real, baixando o aplicativo RPT Play no seu celular em Play Store. Para você que já está ligado em nosso programa via Facebook, dê um alô para nós e faça seus questionamentos. Será sempre um prazer tê-los conosco em permanente diálogo. Nossa programação já passada está no YouTube. Para acessá-la, basta digitar no campo de pesquisa o nome do programa Dossiê História. Clique sempre na logomarca do programa e escolha o tema em ordem cronológica de apresentação. Lá você encontrará temas variados, sempre direcionados à informação de notícias, de assuntos históricos, culturais, políticos, servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Completamos 6 anos no ar, no dia 26 de junho próximo passado. Hoje, dia 11 de julho de 2019, é o 192º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 173 dias para o término do ano. E o tempo não para. E nós vamos em frente. Nosso primeiro quadro, O Dia na História. E eu vou pedir a vinheta. Dia 11 de julho de 1899, uma data bastante significativa para o capitalismo e para o mundo dos automóveis. Giovanni Agnelli funda a Fiat na Itália e usa o acrônimo Fábrica Italiana Automobilística de Turim. 1921, o Exército Vermelho Soviético captura a Mongólia do Exército Branco. O Exército Branco é aquele que fazia oposição e resistência à Revolução Comunista de 1917 na União Soviética e cria a República Popular da Mongólia, hoje Estado da Mongólia desde 1992 sob o regime socialista. 1940, Segunda Guerra Mundial, o regime da França de Vichy é formalmente estabelecido. Philippe Pétain torna-se chefe do Estado francês, também no dia 11 de julho de 1940. Em 1947, no dia 11 de julho, o êxodo 1947 segue para a Palestina, vindo da França. O êxodo 1947 era um navio de transporte de imigrantes ilegais à Palestina, no período que precedeu a fundação do Estado de Israel. Muito bem, encerramos aqui então o nosso Dia na História e nós vamos agora trazer para vocês o pensamento do dia. Então vamos ao pensamento do dia. Vamos lá. A prosperidade ou a ruína de um Estado depende da moralidade de seus governantes. Olha só, hein? A prosperidade ou a ruína de um Estado depende da moralidade de seus governantes. Esse Estado aí deveria ser com E maiúsculo, mas ele acabou saindo com E minúsculo, porque é Estado no sentido de país. Thomas Morus, 1478-1535. Thomas More foi canonizado como mártir da Igreja Católica em 19 de maio de 1935 e a sua festa litúrgica em 22 de junho. Hoje ainda nós vamos falar um pouco mais sobre Thomas Morus, que foi um grande filósofo, pensador político. Ele foi convocado para fazer o juramento de fidelidade à Igreja da Inglaterra
quando Henrique VIII se separa da Igreja Católica de Roma e exige de seus, do povo de uma forma geral, dos políticos, das pessoas importantes, o juramento à nova Igreja da Inglaterra, que seria a Igreja presbiteriana, né? Henrique VIII. E o Thomas More não quis jurar fidelidade ao rei e à nova Igreja da Inglaterra. Então, ele mandou executar e decapitou Thomas More. E aí ele é considerado um mártir da Igreja Católica, em função disso. Muito bem, vamos agora ao nosso terceiro quadro, que é o jornalismo, dossiê história, e eu vou pedir a vinheta. Dando continuidade à divulgação dos atos que o Ministério da ministra Damares está fazendo junto à FUNAI, hoje nós vamos apresentar um segundo escândalo. Apresentamos um escândalo da semana passada, escândalos ainda do governo do PT, que estão sendo descobertos agora. A caixa preta está sendo aberta de forma ampla e restrita. E agora temos mais um escândalo dos aviões abandonados, que viraram aviões fantasmas, e que está dando um ônus ao governo federal e ao país de milhões de aluguel por mês para manter no hangar aqueles aviões que estão sendo totalmente destruídos. Então, agora, a FUNAI, que está no Ministério da Damares, está tomando as providências, não só para acabar com essa locação absurda de pagar milhões por mês, como também vai fazer o leilão desses aviões e responsabilizar a administração passada pelos erros e pela negligência. Então, vamos ao depoimento da ministra Damares. Isso aqui, ó, é o descaso que deixaram para a FUNAI e o retrato da vergonha que era a FUNAI no passado. Vou ter que pagar de aluguel aqui, ó, milhões. E a aeronave está avaliada em R$1.000 agora no leilão. Absurdo, absurdo. Uma aeronave dessa com capacidade de 12 pessoas, abandonada aqui desde 2013 pela FUNAI. Uma aeronave que estava sendo destinada à saúde indígena. Quantos índios morreram picados de cobra porque não tinha uma aeronave dessa próximo da aldeia para levá-la ao hospital? E agora estamos verificando em loco o descaso que foi feito com o patrimônio público. Resta-nos agora apurar responsabilidades e imputar essas responsabilidades para essas pessoas que deixaram isso acontecer. A CESAI, a Secretaria Nacional da Saúde Indígena, gasta milhões por ano de frete de aeronaves, sendo que nós temos aeronaves paradas da FUNAI. Então, o que mostra, as instituições no Brasil não se falavam e, além de não se falar, não havia nenhuma preocupação com o índio no Brasil. Então, os aviões servem para transportar médicos, enfermeiros, agentes de saneamento, né, o pessoal da área de endemias e também para levar carga, levar vacina, né, levar um material para assistência, medicação, e esse custo é muito elevado. Quando você olha para uma aeronave dessa e vê que o dano ao erário, você percebe que existem um pagamento assim, de milhões. Você vai para um somatório, você vê que realmente é um descaso, pessoas lucram com isso e nós vamos atrás de todos eles. Esse é mais um descalabro dos governos do PT. Está aberto o som aqui, está dando retorno. Ok? Agora sim. Bom, é verdadeiramente um absurdo isso que está ocorrendo e abriram a caixa preta do BNDES também, os escândalos estão aí
há muito ainda por vir. Mas nós já estamos tomando conhecimento dos absurdos que nós já sabíamos, só que a caixa estava fechada e o PT, de alguma forma, direta ou indiretamente, estava tentando manter essa caixa preta em segredo. Bom, agora vamos ver um segundo vídeo para a gente refletir sobre os absurdos que o PT cometeu de pegar o dinheiro público, que hoje está fazendo falta para todos, e não há dinheiro para investir em nada, nós temos que melhorar nossa arrecadação para poder movimentar o novo governo, mas vamos agora recapitular os estragos que o PT, nesses últimos 15 anos, 15 a 16 anos, os governos do PT fizeram ao país, a gastança e a distribuição de dinheiro indiscriminadamente a ditaduras africanas, ditaduras sul-americanas, enfim. Vamos fazer um resumo disso para vocês. Vamos lá. Documentos, isso aqui não é mentira, não é inverdade. Vocês devem ter visto aí as cifras dos absurdos que o PT jogou fora de dinheiro. Porque o comunismo é assim, é internacional. Para eles não existe a economia do país, não existe pátria, não existe nada. O que há, na realidade, é o dinheiro que eles distribuem, tanto faz se for uma ditadura africana, uma sul-americana. O importante é que esse dinheiro seja distribuído para a causa socialista, para que todos os países, amanhã ou depois, possam ser um universo comunista. Então, eles se ajudam mutuamente com o dinheiro nosso, dos nossos impostos. Eles não querem saber de pátria, de Brasil, de verde e amarelo, de nada. Essa é a verdade. Bom, agora nós vamos passar ao nosso tema de fundo e, como eu prometi a vocês, eu vou hoje apresentar a primeira parte da face do comunismo. Nós já falamos sobre nazismo, fizemos uma trilogia, fizemos uma outra trilogia sobre o fascismo e agora vamos abordar o tema do comunismo. E como nasceu o regime comunista soviético? O primeiro a ser implantado verdadeiramente como um sistema social e político, fruto de uma evolução filosófica. Não foi só uma revolução de 1917, com gente na rua dando tiro, derrubando a monarquia, derrubando aquele governo provisório que tinha se instalado após a renúncia do czar. Não é nada disso, nós vamos analisar em detalhes essas situações. Mas cabe analisar, primeiramente, que nem tudo aconteceu na Revolução Russa de 1917. Esse foi um processo
que se originou séculos antes. Alguns cientistas atribuem a Thomas More, inglês, filósofo, santo da Igreja Católica, aliás, é o nosso referencial aqui hoje do pensamento, né? Thomas More, articulou uma obra literária chamada Utopia, de 1516, que traça as primeiras noções do que seria o socialismo. Neste livro, Utopia, que significa um lugar que não existe, na junção de duas palavras gregas, ou, que é não, e topos, lugar, cria um neologismo que se incorpora no significado universal da palavra utopia. Atenção técnica, eu vou pedir um intervalo, colocar aí a nossa promoção aí do programa, que eu preciso fazer um intervalo de 1 minutinho aqui, que está havendo muito barulho no estúdio, preciso ver o que é isso, tá? Está me atrapalhando aqui. Olá, meus amigos, aqui Gilberto Prisco, programa Dossiê História. Sempre um programa às quintas-feiras, a partir de 18 horas. Dossiê História e Rede Petrópolis Televisão estão juntas nesta empreitada. Um programa eminentemente cultural, em que nós falamos de história, falamos de política, enfim, falamos dos assuntos da atualidade. E temos também muita utilidade em nosso programa, com alguns médicos que entrevistamos aqui e trazemos sempre algumas novidades na área da medicina. Não esqueça, nosso programa quinta-feira às 18 horas, ao vivo, e domingo a partir de 9 horas da manhã, nossa reprise. Você ainda terá também em outros horários aleatórios a critério da emissora a nossa programação. Dossiê História e Rede Petrópolis de Televisão. Um forte abraço e até a próxima quinta-feira, às 18 horas. Ok, voltamos. Agora tem mais silêncio aqui. Então, como eu estava dizendo, Thomas More era um inglês filósofo, santo da Igreja Católica, autor da obra Utopia, de 1516, que traça realmente as primeiras noções do que seria o socialismo. Neste livro, Utopia, significa um lugar que não existe, na junção de duas palavras gregas, né? O ou e o topos. Então, ou é negativo e lugar, então, um lugar que não existe. Cria o neologismo. E essa Utopia, ele criou um neologismo, até então não existia essa palavra no linguajar, mesmo acadêmico, intelectual. Ele incorpora um significado universal da palavra utopia. Bom, isso tudo em pleno reinado tirânico de Henrique VIII. Thomas More, homem de Estado, embaixador, político, filósofo, fora um Lord Chancellor, escreve a obra literária Utopia e a edita em 1516. O tema principal deste livro versa sobre uma organização política e social ideal, criando uma ilha-reino cuja topografia assemelha-se, quer dizer, a topografia pela descrição dele no livro, né? Assemelha-se àquela descrita nas narrativas sobre o Novo Mundo, ou seja, a América, imaginando uma sociedade sem propriedade privada, sem intolerância religiosa, na qual a razão é o critério a estabelecer condutas sociais igualitárias, e não o autoritarismo do rei ou da igreja. Thomas More esteve muito ligado ao humanista Erasmo de Roterdã, com quem se correspondia, e ambos pretendiam promover uma educação política que permitisse às pessoas liberdade de pensamento. Essas eram as fincas a erigir posteriormente a base de uma grande discussão filosófica que frutificou o pensamento de toda a era moderna, até a Revolução Francesa, passando por Nicolau Maquiavel, no século XVI, depois os racionalistas Descartes, Bento de Spinoza, Gottfried, Wilhelm Leibniz, Francis Bacon,
Thomas Hobbes e os posteriores empiristas John Locke, George Berkeley e David Hume, no século XVII. Todos esses foram construindo pensamentos filosóficos que vão, no final, descambar nessas teorias todas marxistas que, no século XIX, vieram à tona. No século XVIII, consolida-se ainda o pensamento filosófico político chamado a Era do Iluminismo. E aí aparecem 3 pensadores que consolidam a ideia de uma nova ordem mundial, que vai também influir até os dias de hoje. O primeiro foi Charles-Louis de Secondat, o Barão de La Brède e de Montesquieu, destacando-se sua obra imortal, O Espírito das Leis, ou como os franceses falam, L'Esprit des Lois, em que criava a repartição dos poderes do Estado, criava o executivo, o legislativo e o judiciário, assegurando-se através das leis, garantia ao indivíduo e ao próprio Estado. É o princípio do Estado de Direito. Montesquieu era um pseudônimo do Barão de La Brède. Ele, na realidade, ele viveu grande parte no reinado do Luís XIV, o Rei Sol, né? Eu sou o Estado, eu sou absoluto, eu sou tudo. E ele era magistrado no interior da França. E, naturalmente, que ele temia fazer críticas ao Estado ou fazer algum pensamento filosófico paralelo que pudesse ser associado ao Estado de França. Ele tinha esse receio e o que ele fez? Ele, então, para poder fazer as críticas ao Estado, ele utilizou o pseudônimo Montesquieu. Montesquieu não era o nome dele. O nome dele era Charles-Louis de Secondat, o Barão de La Brède. E aí o que ele fez? Ele, então, utilizou esse pseudônimo de Montesquieu para não ser identificado e publicava suas obras em Genebra, na Suíça. Ele era um magistrado do interior da França, né? Segue-se a ele também, na mesma época, um contemporâneo, que morreu um pouco depois dele, ainda viveu um pouco mais do que ele, era um pouquinho mais moço do que ele, que era o suíço Jean-Jacques Rousseau, com o seu Contrato Social. E depois veio o alemão Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Esse foi um gênio, né? E aí ele começou a desenvolver a sua famosa teoria da dialética da natureza, que virou um livro muito famoso. E Hegel, na realidade, Hegel é o pai do socialismo. Foi ele que forneceu os cromossomos do pensamento aos prussianos Engels, ou como dizem os alemães, Engels, Friedrich Engels e Karl Marx, que resultou na obra O Capital. Tendo Engels escrito os volumes 1 e 2, Engels defendia o caráter materialista da dialética. Ambos faziam parte da ala esquerda do círculo hegeliano de Berlim. Engels e Marx escrevem, então, o Manifesto Comunista de 1848, cujo documento serve de base a uma onda revolucionária que tomou conta da cidade de Paris, espalhando pelas principais capitais da Europa Central. A obra O Capital foi publicada somente em 11 de setembro de 1867. Aliás, 11 de setembro é uma data fatídica, né? 11 de setembro foi quando aqueles aviões bateram lá nas torres em Nova York. Bom, então essa movimentação revolucionária teve como origem o empobrecimento da classe operária sob os efeitos da Revolução Industrial, formando-se assim um grande contingente de proletários, cidadãos pobres que viviam de seus parcos salários exclusivamente e que dependiam do emprego sem qualquer garantia de estabilidade ou de benefícios sociais ou securitários. Aquela era uma época ainda muito primitiva do capitalismo. O capitalismo estava ainda se desenvolvendo como uma ideia social.
e era cada um por si, né? Era o famoso laissez-faire. A época era, então, desse capitalismo embrionário em que o fundamental era exclusivamente o lucro das corporações e dos capitalistas. Era uma fase ainda em que se tinha um pensamento conservador da Idade Média. E somente depois, através desses movimentos sociais, é que o capitalismo foi tomando a sua forma equilibrada entre o capital e o trabalho. Agora, neste diapasão, Marx e Engels lançam o socialismo científico, direcionado à realidade econômica da época. E ele se utiliza do pensamento filosófico dos seus antecessores e desta evolução histórica que a gente tentou narrar aqui e do próprio capitalismo, formulando leis, princípios determinantes em direção a uma sociedade sem classe e igualitária. Aí é que eu acho que realmente pegou para Marx e Engels. Porque, ao invés de eles construírem um sistema para uma sociedade que pudesse viver dentro de um equilíbrio social entre patrão e empregados, não. Eles estabeleceram a luta de classe. A luta de classe nada mais é do que a destruição da burguesia, a destruição do patrão, a destruição de todos os negócios privados, da propriedade, da família, enfim, de tudo que possa existir, que nós conhecemos, que forma o nosso Estado, que forma o modelo de Estado que nós temos hoje no mundo. E aqui, de alguma forma, ajusta-se o pensamento de Thomas More, fechando-se um ciclo. Thomas More também pensou naquela utopia, um país que não existe, onde todos são iguais, onde não há discriminação de nada, não há preconceito, não há um Estado autoritário. Ele vivia sob a batuta do Henrique VIII, que era um déspota, era um tirano. Então, ele pensou nisso. E esse pensamento dele foi evoluindo através dos séculos. E aí, então, fecha-se um ciclo. Por que se fecha um ciclo? Porque agora começa um novo ciclo, um ciclo de violência. Nós já tínhamos tido uma pré-estreia na Revolução Francesa, quando lá as comunas da Revolução Francesa, em 1789, tomaram as ruas de Paris, eles tomaram o poder e pressionaram o rei, subjugaram o rei e acabaram até decapitando o rei e a rainha. Mas, de qualquer maneira, esse ciclo se fechou. E daí surge, na Revolução de 1848, já com o Manifesto, dá-se o nome de Revolução de 1848 ou de Primavera dos Povos, a série de revoluções na Europa Central e Oriental, que eclodiram em função dos regimes autocráticos, as crises econômicas, aumento da condição financeira e da falta de representação política das classes médias e do nacionalismo despertado na Europa Central e Oriental, que abalaram as estruturas monárquicas da Europa. Tudo começa com o rei Luís Filipe I, que a França tinha voltado a ser uma monarquia. Ele era apelidado de o rei cidadão, ele era uma pessoa extremamente popular e acabou retornando à monarquia com ele, o povo gostava dele. Tanto é que ele foi chamado de rei burguês. Ele reinou de 1830 a 1848. Luís Filipe de Orleans, que é avô de Gastão de Orleans, Conde D, o marido da princesa Isabel, que o Conde D estava na linha da sucessão do trono francês. E ele teve que renunciar e renunciou para casar com a princesa Isabel. Pois bem, o Luís Filipe I, rei de França, enfrenta uma crise econômica que arrasta toda a Europa. Proletários se sentem contrariados em seus interesses populares mais pobres, porque achavam
que o rei havia beneficiado a burguesia, voltando-se contra o monarca, ainda republicanos e socialistas. Estes eram grupos fortalecidos na Europa, as reformas políticas haviam fracassado. Então, os republicanos cresceram nessa onda. E os socialistas também. O manifesto de 48 já tinha saído. E aí, o que acontece? O povo levanta uma barricada e vai lutar contra as forças do governo. Eu tenho até umas fotos aí para mostrar, pedir à produção para colocar umas fotos dessa reação. Não é bem essa aí, essa aí é na Alemanha. Umas lá para trás, essas são as últimas que eu passei, mas passando as primeiras, que estão na ordem aí. Essas aí são todas da Comuna de 1871. Né? 1871. Também, isso aí é 1871. Essa é Garibaldi. Garibaldi é 1848. Essa aí isso foi na Itália, porque pegou a Europa Central toda. Teve na Irlanda, teve na França, teve na Itália, teve na Iugoslávia, teve na Hungria, teve na Áustria, né? Na Alemanha, em vários países. Então, essa Revolução de 1848, ela se alastrou de uma forma ampla. Agora, pode mostrar aquelas... Tem uma outra aí, que é emblemática, que mostra a Comuna de Paris. Essa barricada, olha lá, essa barricada que lá de Paris, na resistência que os proletários fizeram, né? Eles conseguiram resistir durante um ano, né? Durante um ano. E foi o primeiro... Aí o povo levanta essa barricada e vai lutar contra as forças do governo. O movimento dura um ano e é debelado. Filipe I, então, diante dessa crise... Pode voltar para mim, por favor. Filipe I abdica e assume como primeiro. Primeiro ele não resistiu à crise e ele acabou renunciando. E ele abdica e assume como primeiro presidente eleito da Segunda República Charles-Louis Napoleão Bonaparte, que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, que fez aquele auê todo na Europa no final do século XVIII. Também ela foi conhecida como a Comuna de Paris. Foi o primeiro... aí acaba, né? 1848 acaba, mas continua um movimento mais à frente. Em 1871, quando o Napoleão Bonaparte ele foi eleito, veio democraticamente, acabou fazendo uma verdadeira ditadura na França. E em 1871, a chamada Comuna de Paris foi o primeiro governo operário da história. Então, aí já começa o socialismo a tomar corpo. Olha, nós estamos em 1871 e a Revolução Russa foi em 1917. Olha como as coisas vão evoluindo, vão tomando corpo. Então, com a Comuna de Paris, é considerado o primeiro governo operário da história, fundado em 1871, na capital francesa, por ocasião da resistência popular ante a invasão por parte do Reino da Prússia. O que foi que aconteceu ali? Houve uma guerra entre franceses e prussianos. E eles invadiram, os prussianos eram mais fortes, invadiram. E aí, o governo, na época que estava lá, havia um presidente, o Napoleão já não estava mais, e ele quis fazer um armistício com os alemães. Não vai dar para lutar, nós vamos brigar aqui em vão, vai morrer muita gente, então vamos fazer um armistício, vamos nos entregar aos alemães, vamos tentar fazer um armistício e salvar essa situação. E aí os socialistas não concordaram com essa situação. Então a história moderna registra algumas experiências de regimes auto-intitulados comunais,
impostos por grupos dissidentes em cidades específicas. E foi o que aconteceu. Houve uma dissidência, e a mais relevante de todas que aconteceram no mundo é a Comuna de Paris. Aí veio no bojo da insurreição popular de 18 de março de 1871. Durante essa guerra franco-prussiana, as províncias francesas elegeram para... O que aconteceu lá? As províncias francesas elegeram para a Assembleia Nacional Francesa uma maioria de deputados monarquistas, francamente favorável à capitulação ante a Prússia. É isso que eu falei. A situação estava ruim, o governo avaliou a possibilidade de resistir aos prussianos, que eram alemães, e quando viram que essa situação não ia se sustentar, quiseram fazer um armistício. Aí, esses grupos organizados de Paris opunham-se a esse resultado. O presidente era Louis Adolphe Thiers, elevado à chefia do gabinete conservador, era um parlamentarismo, né? Tentou conter os insurretos. Estes, porém, provisoriamente, com o apoio da então denominada Guarda Nacional, que apoiava os socialistas e republicanos, contiveram a intervenção estatal, obrigando os membros do governo a abandonar precipitadamente Paris, onde o Comitê Central da Guarda Nacional passou a exercer sua autoridade. Então, ali se instalou um governo socialista. A Comuna de Paris, considerada por alguns estudiosos a primeira república proletária da história, adotou uma política de caráter socialista baseada nos princípios da Primeira Internacional dos Trabalhadores. Tanto Marx quanto Engels argumentaram que a Comuna de Paris foi um exemplo da ditadura do proletariado. Durou oficialmente de 18 de março a 28 de maio, enfrentando tropas alemãs, bem como tropas francesas, pois a Comuna era um movimento de revolta ante o armistício. Eles não queriam um armistício. Assinado pelo governo nacional, transferido para Versalhes, após a derrota na Guerra Franco-Prussiana. Posteriormente, houve um armistício, destituído o governo da Comuna e restabelecida a presidência a Louis Adolphe Thiers, e ele passa, então, a ser o presidente. O governo revolucionário foi formado por uma federação de representantes de bairros. A Guarda Nacional, uma milícia formada por cidadãos comuns, uma das suas primeiras proclamações foi a abolição do sistema da escravidão do salário, de uma vez por todas. A Guarda Nacional se misturou aos soldados franceses, que se amotinaram e massacraram seus comandantes. O governo oficial, que ainda existia, fugiu junto com as suas tropas leais. E Paris ficou sem autoridade. O Comitê Central da Federação dos Bairros ocupou este vácuo e se instalou na prefeitura. O comitê era formado por blanquistas, membros da Associação Internacional dos Trabalhadores, o prudonista e uma miscelânea de indivíduos não afiliados politicamente, a maioria trabalhadores braçais, escritores e artistas. Eleições foram realizadas, mas obedecendo à lógica da democracia direta. Quer dizer, já estava instalado o governo socialista, em todos os níveis da administração pública. A polícia foi abolida e substituída pela Guarda Nacional. A educação foi secularizada. A Previdência Social foi instituída. Uma comissão de inquérito sobre o governo anterior foi formada e se decidiu por trabalhar no sentido da abolição da escravidão do salário. 90 representantes foram eleitos, mas apenas 25 eram trabalhadores e a maioria foi constituída de pequenos burgueses. Entretanto, os revolucionários eram a maioria. Em semanas, a recém-nomeada Comuna de Paris introduziu mais reformas do que todos os governos nos 2 séculos anteriores combinados. Óbvio, porque eles ficaram com aquela sensação de ter o poder na mão, de ter o Estado na mão,
mas eles esqueceram que estavam numa guerra. E, por eles não terem concordado com o armistício, o que aconteceu? Quando eles resistiram aos alemães, morreu gente pra caramba, porque não havia condição de embate com os prussianos. Eles eram muito mais fortes e competentes na guerra do que aquele grupo de socialistas que, sonhando em ser o Estado francês e vencer os alemães. E aí organizaram uma série de modificações. Residências vazias foram desapropriadas e ocupadas. Em cada residência oficial foi instalado um comitê para organizar a ocupação de moradias. Enquanto essa guerra comendo solto. Todos os descontos em salário foram abolidos, a jornada de trabalho foi reduzida e chegou-se a propor a jornada de 8 horas. Os sindicatos foram legalizados, instituiu-se a igualdade entre os sexos, projetou-se a autogestão das fábricas, mas não foi possível implantá-la. O monopólio da lei pelos advogados, o juramento judicial, os honorários foram abolidos. Os advogados ficaram sem poder cobrar seus honorários. Testamentos, adoções e contratação de advogados se tornaram gratuitos. O casamento se tornou gratuito e simplificado, a pena de morte foi abolida. O cargo de juiz tornou-se eletivo, quer dizer, de eleição. O calendário revolucionário foi novamente adotado. O calendário da Revolução era um calendário que tinha, com base, conceitos materiais, ateus, e era brumário, era uma série de coisas lá que eles tinham uns nomes, lá uma classificação. E eles tinham tirado, extinto o calendário gregoriano, que até então estava prevalecendo lá. O Estado e a Igreja foram separados. A Igreja deixou de ser subvencionada pelo Estado e os espólios sem herdeiros passaram a ser confiscados pelo Estado. A educação se tornou gratuita, laica e compulsória. Escolas noturnas, tudo isso que eles já fizeram lá em 1871, o PT tentou fazer aqui agora, recentemente. Imagens santas foram derretidas, sociedades de discussão foram adotadas nas igrejas. A igreja de Bréa, erguida em memória de um dos homens envolvidos na repressão da Revolução de 1848, foi demolida. O confessionário de Luís XVI, a coluna Vendôme, também. A bandeira vermelha foi adotada como símbolo da unidade federal da humanidade. O internacionalismo foi posto em prática. O fato de ser estrangeiro se tornou irrelevante. Os integrantes da comuna incluíam belgas, italianos, poloneses, húngaros. Instituiu-se um escritório central da imprensa. Emitiu-se um apelo à Associação Internacional dos Trabalhadores. O serviço militar obrigatório e o exército regular foram abolidos. Todas as finanças foram reorganizadas, incluindo os correios, a assistência pública e os telégrafos. Havia um plano para a rotação de trabalhadores. Considerou-se instituir uma escola nacional de serviço público, da qual a atual é a francesa uma cópia. Artistas passaram a autogestionar os teatros e editoras. Os salários dos professores foram duplicados. Esse movimento, como eu já tinha falado anteriormente, ele se expandiu, né, para a Hungria, para a Tchecoslováquia, estados italianos, os estados italianos eram independentes, estados alemães que também eram independentes, Áustria, além da França, né? E o governo oficial agora instalado em Versalhes era aquele governo oficial que tinha saído de lá por causa das comunas e fez o armistício com os alemães. Ele estava sob o comando de Thiers, fez a paz com o Império Alemão para que tivesse tempo. Aí já era agora o Império Alemão, porque em 1871 o Império Alemão já estava, a Alemanha já tinha se unificado. E tivesse o tempo de esmagar a Coluna de Paris, como acordado entre os dois países. Quer dizer, aí a França se uniu com a Alemanha para esmagar a Comuna, né?
E a Alemanha libertou prisioneiros de guerra, porque os comunas, eles tinham prendido gente do exército francês. E eles, então, libertaram os prisioneiros de guerra para compor a força que o exército francês usaria contra a própria comuna. Esta possuía menos de 15 mil milicianos, defendendo a cidade contra o exército de 100 mil soldados sob comando de Versalhes. Quer dizer, é de uma irresponsabilidade total, uma inconsequência total. Morreu gente pra caramba. Assim como durante o período da Comuna, em sua queda, os revolucionários destruíram os símbolos do Segundo Império Francês. Que coisa impressionante. Os socialistas, quando eles tomam o poder, eles querem destruir tudo. Querem apagar a história, o passado, tudo. E eram prédios administrativos e palácios, e executaram reféns. Em sua maioria, clérigos, militares e juízes. Onde tem revolução socialista, tem que haver fuzilamento. Senão não tem graça. Em Cuba foi assim. Morreu gente pra caramba agora na Venezuela. Na China morreu gente. Na União Soviética morreu muita gente. Na Coreia do Norte. Em todos os lugares onde se implantou o regime de força e comunista, socialista, sempre morre gente e há fuzilamento. Então, eles mataram clérigos, militares e juízes. Na perspectiva dos comunardes, derrubar a velha ordem e tudo que com ela tinha vínculo, era preciso para que novas instituições pudessem florescer. Foi o que aconteceu na União Soviética. Vamos matar todo mundo que não tem nada a ver conosco. Mataram toda as classes, os nobres russos. Nós vamos examinar isso com calma no próximo programa. E assim eles vão matando e vão eliminando para poder florescer a ideia deles. Ao todo, a Comuna de Paris executou 100 pessoas e matou outras 900 na defesa da cidade. As tropas de Thiers, por outro lado, executaram, aí veio a rebordada, né? É a lei do retorno. Executaram 20 mil pessoas, número que, somado às baixas em combate, provavelmente alcançou a cifra dos 80 mil mortos. 40 mil pessoas foram presas e muitas delas foram torturadas e executadas, sem qualquer comprovação de que fossem, de fato, membros da comuna. Aí já é uma observação feita por pessoas que aqui têm, vamos dizer assim, um vínculo com a esquerda, né? Nessas anotações que eu fiz, é o que estava lá, eu estou repassando. Agora, as execuções só pararam por medo de que a quantidade imensa de cadáveres pudesse causar uma epidemia de doenças. Aí é aquela velha história. Quando eles, socialistas, perdem, são sempre vítimas, se colocam como vítimas, historiam sempre como vítimas, mas esquecendo que eles estavam fuzilando gente, que estavam executando gente, que modificaram tudo, que quiseram dividir a França. Né? Essa foi uma resistência inadmissível. Quer dizer, o governo central disse, não, nós não temos condição de lutar contra os alemães, vamos fazer o armistício com eles, vamos encontrar uma saída honrosa. Não. Aí fizeram a milícia, que na realidade o que eles queriam era um pretexto para poder tomar o poder. Mas não passaram de Paris. Agora, historicamente, a Comuna é considerada por grupos políticos revolucionários posteriores, anarquistas, comunistas, situacionistas, como a primeira experiência moderna de um governo popular. Um acontecimento histórico resultante da iniciativa de grupos revolucionários e do espontaneísmo político das massas em meio a circunstâncias dramáticas de uma guerra perdida, a Guerra Franco-Prussiana.
e de uma guerra civil em curso. Quer dizer, a inconsequência da esquerda é algo inacreditável em todos os tempos. O que aconteceu lá na Revolução Francesa, quando se começa a construir a ideia das comunas, da esquerda, passando pela a Revolução de 1848, que praticamente colocou a Europa Central em polvorosa e em pânico, vamos dizer assim, e esta comuna de 1871 na França, que matou gente pra caramba. É uma situação de uma inconsequência total que nos deixa estarrecido quando a gente começa a mergulhar na história e a conhecer os detalhes de como se construiu ao longo de 2 séculos, ou vamos colocar aí de 3 séculos, toda essa filosofia do socialismo, que só trouxe mais guerra, mais sangue, derramamento de sangue e mais prejuízo para todos, e não resolveu o problema de ninguém. Mas nós vamos continuar o nosso estudo, nós vamos nos aprofundar diante dessas circunstâncias todas que se nos apresentam, e no próximo programa, nós então vamos entrar na Revolução Comunista de 1917 e vamos analisar os pontos, como é que ela se processou. Aí já são as causas já direcionadas da Rússia. Observe vocês que nesse período aqui, pré-revolução de 1917, não houve nenhuma movimentação na Rússia. A Rússia estava absolutamente sob controle naquele período. O Império Russo estava caminhando em águas calmas, pelo menos aparentemente. E a crise começa lá a partir de 1910. Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Eu quero aqui agradecer a atenção de vocês, a audiência ao nosso programa. Mando um abraço para todos aqueles que nos interceptam na rua, elogiando nosso programa, fazendo comentários, e nós temos aí uma legião de pessoas que realmente acompanham o nosso programa. E eu fico muito satisfeito com isso. Na semana que vem, retornaremos aqui novamente com a parte 2 da face do comunismo e, na outra semana, a parte 3 da face do comunismo. Nós estamos fazendo, então, uma trilogia nesse sentido. Eu vou deixar, inclusive, 2 programas gravados. Eu vou ter que me ausentar, fazer uma pequena viagem. Mas vocês vão ficar com os vídeos dos nossos próximos programas aí para frente. Então, até a próxima quinta-feira. Muito obrigado pela audiência. E, lembrando, nossa reprise, domingo às 9 horas da manhã. Um abraço a todos e até lá.